TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Mover e Arco Advice apresentam Central das Eleições. Seja muito bem-vindo ao Central das Eleições, o espaço aqui na TC Rádio para debater os principais acontecimentos que podem influenciar nas eleições de 2022. Sou Gabriel Medina, sigo com você nessa próxima meia hora. As alianças estaduais seguem a todo vapor. Será que foi uma semana de boas notícias para o presidente Jair Bolsonaro no campo político? O PSD de Gilberto Kassab confirmou o apoio ao candidato do presidente ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Assim, Bolsonaro ganha um aliado importante no maior colégio eleitoral do Brasil. Enquanto isso, em Minas Gerais, o presidente observa que o candidato que tem o apoio do seu adversário, Alexandre Calil, não sobe nas pesquisas. De acordo com o levantamento da Genial Quest dessa sexta-feira, o atual governador de Minas, Romeu Zema, segue na frente por lá, com 44% das intenções de voto. Mas a preocupação aparente do ex-presidente Lula, nesse momento, se volta ao Rio de Janeiro, onde esteve essa semana. Enquanto o PT fechou um acordo com o PCBista Marcelo Freixo para ter o presidente da Alerj, André Siciliano, no Senado, Alessandro Molon afirma que não abre mão de sua candidatura e que se o partido fez um acordo, ele não teve presente não. Como diria um narrador famoso, vai se criando um clima terrível. Já em Brasília, o que era certeza foi adiada. A PEC dos benefícios ficou para a próxima terça-feira. Até lá, pode mudar alguma coisa? São alguns assuntos do Central das Eleições, que recebe hoje novamente o vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Como vai, Cristiano? Tudo bom? Olá, Gabriel Medina, tudo bem? E você? Tudo certo. Grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Também quem está aqui com a gente diretamente de Brasília é a Simone Cafrune, editora do Scoop. Como vai, Simone? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite a vocês, Cristiano, aos ouvintes. Tudo certo aqui em Brasília. Menos a PEC, por enquanto. Muito bem, um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje, mas antes disso, porque tivemos pesquisas eleitorais nessa semana, eu queria trazer percepção primeiro dos estados, até porque essa semana tivemos duas pesquisas da Genial Quest que mostram o cenário de eleição em São Paulo e em Minas Gerais. Em Minas, o governador Romeu Zema, do Novo, se mantém na liderança na disputa, 44% das intenções de voto. Segunda posição é do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, com 26%. A distância entre os dois oponentes é de 18 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, a união das intenções de voto entre Zema e Calil chega a 70%, mostrando uma distância significativa entre os dois colocados e os outros competidores. Por exemplo, o senador Carlos Viana, do PL, do mesmo partido do presidente Bolsonaro, está em terceiro lugar com 2% das intenções de voto. Cristiano, se comentava muito que se poderia esperar um crescimento do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, depois do anúncio do apoio do ex-presidente Lula a ele. Mas não é bem isso que as pesquisas lá em Minas têm mostrado. Como que você está enxergando essa disputa lá em Minas Gerais com essa folga na liderança pelo governador Romeu Zema? Bom, Medina, é o seguinte, as eleições estaduais, a gente tem percebido ao longo do tempo também que, na verdade, o que acontece é que os candidatos a governador, eles tendem a escalar mais amparados, vamos dizer assim, pela popularidade do presidente da República. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, com o Dória, né? Tanto é que o Dória, por um gesto direto dele, ali, criou aquele bordão lá de Bolsodória, por exemplo, né? O Witzel também puxou, se colou na imagem do Bolsonaro e acabou sendo eleito governador do Rio de Janeiro. É óbvio que o candidato a governador pode, especialmente quando está concorrendo no exercício do mandato, ele pode ajudar o candidato
o candidato presidencial no seu estado, mas aparentemente essas decisões elas são tomadas também muito, pesa muito a questão local em si, né? Então, não necessariamente essas questões nacionais fazem diferença e em todos os estados, né? A gente não vê a gente não vê isso funcionando de forma uniforme em todos os estados da federação, né? O presidente da República puxando. Se fosse assim, seria todo partido apoiado pelo presidente da República elegeria quase todos os governadores no país, mas não é bem essa lógica que funciona. Questões locais também têm um peso muito forte nessas eleições, né? E é isso que a gente está vendo naturalmente acontecendo em Minas Gerais, como em outros estados também. Pois é, em relação a São Paulo, a pesquisa mostrou o ex-prefeito Fernando Haddad do PT na frente, com 38%, seguido pelo ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com 15%, e pelo atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 14%. Bom, Cristiano, São Paulo é um colégio eleitoral em que a eleição presidencial está impactando muito na disputa estadual, né? Nessa última pesquisa da Genial, chamou a atenção a proporção dos que dizem que vão votar em branco, anular ou deixar de votar. Chega a 23% a chamada alienação eleitoral em São Paulo. Rodrigo Garcia e Tarcísio tendem a se aproveitar disso em relação a Haddad, que está na frente? Olha, o Tarcísio e o Rodrigo, eles acabam disputando um eleitorado muito parecido. E você veja que no campo das esquerdas, por exemplo, qual foi a estratégia do PT? Foi justamente eliminar candidaturas, vamos dizer, de esquerda ou de centro-esquerda, né? Então, Boulos, por exemplo, que era um pré-candidato, ele desistiu. Márcio França também está indo para o Senado, e com isso a candidatura de esquerda ela fica absolutamente concentrada em Fernando Haddad. Já essa candidatura classificada como centro ou de centro-direita, ela está meio que dividida em relação a Rodrigo Garcia e Tarcísio. Então, os dois acabam disputando com Fernando Haddad, os dois acabam disputando entre si quem vai para o segundo turno com o Fernando Haddad, né? Essa questão do voto branco, do voto nulo ou abstenção, Medina, ela acaba elevando muito o grau de imprevisibilidade dessa eleição, né? Até porque eventualmente o eleitor pode, ao longo do processo ainda, mudar de ideia e de repente comparecer à votação, ou, dependendo do que acontecer, esse número que você citou até aumentar. Então, uma questão sempre muito difícil, né, é a gente acertar com precisão o grau, o percentual de pessoas que comparecem, que vai às urnas. Historicamente, eles têm mantido aí esse percentual, muito próximo da casa dos 20% e tal, né? Então, não sei se vai acontecer algum evento extraordinário que aumente consideravelmente esse percentual. Mas o fato é esse, que que Tarcísio de Freitas e também Rodrigo Garcia acabam disputando muito ali o mesmo eleitorado, e, de certa forma, o Fernando Haddad tem uma posição muito confortável, já que ele é o candidato mais forte da esquerda que está concorrendo ao governo do Estado, Medina. Certo. Em São Paulo também tivemos a confirmação do apoio do PSD ao Tarcísio Gomes, Cristiano. O que isso significa para a campanha do ex-ministro? Olha, é um apoio muito, muito importante. O PSD que foi cobiçado por outros, também pelo PT, né? Mas do ponto de vista local, não há muita convergência entre PT e PSD.
a base do PSD em São Paulo não apoiaria uma candidatura petista, né? Então, esse apoio é importante para o Tarcísio, mas é interessante, Medina, que até nesse quesito a gente vê também, de certa forma, o Tarcísio concorrendo muito forte ali com o Rodrigo Garcia, porque a União Brasil também anunciou apoio ao Rodrigo Garcia, né? E isso faz com que o tempo de TV que o Rodrigo Garcia vai ter à sua disposição aumentou consideravelmente. Então, se de um lado o Tarcísio conseguiu o apoio do PSD, isso é muito importante, muito interessante para o Tarcísio, mas o Rodrigo Garcia também conseguiu o apoio do União Brasil, um partido que tem que acabou se fortalecendo bastante por conta, inclusive, porque tem o maior fundo eleitoral, mas tem também um tempo de televisão bastante expressivo que vai usar em favor de Garcia nessa eleição. Tá certo, então, Cristiano, vamos para o Rio de Janeiro para a gente fechar um pouquinho esse giro nas eleições estaduais aqui no Sudeste nesse primeiro momento. Claro que durante todo o nosso programa a gente vai até o fim das eleições, a gente vai tratar também de outros estados, mas, Cristiano, no Rio de Janeiro acontece uma situação que parece se mostrar desafiadora para o PT lá, porque o partido apoia Marcelo Freixo, pré-candidato pelo PSB, mas com a condição do apoio PCBista ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o André Ceciliano, ao Senado. Acontece que Alessandro Molon, também do PSB, tem dado declarações que ele não abre mão de candidatura dele ao Senado e que se o partido negociou alguma coisa com o PT, não foi com a anuência dele. O ex-presidente Lula esteve nessa semana no Rio, participou de um evento em que os três estavam lá, Freixo, Ceciliano e Molon. Foi para apagar incêndio lá no Rio de Janeiro, Cristiano? O ex-presidente Lula, obviamente que ele usa... O ex-presidente Lula ele tem feito isso, né? Atuação em alguns colégios eleitorais relevantes para tentar pacificar um pouco essas alianças estaduais do PT. Ele fez isso em São Paulo, por exemplo, com Márcio França. Então, conversou e interferiu bastante. E isso também aconteceu na Bahia, por exemplo. Também ele atuou fortemente para melhorar, vamos dizer assim, ou pacificar a disputa nesse estado. Então, o mesmo está acontecendo no Rio de Janeiro. Essas disputas, Medina, elas acabam sendo... eu acho que elas geram umas tensões fortes nesse período, vamos dizer assim, de pré-convenção, mas eu acho que a candidatura, se a gente for observar do ponto de vista do apoio que é criado, né, o palanque estadual que é criado em favor de um ou de outro candidato, eu acho que não vai ter grandes problemas, porque o Freixo está fechado com o ex-presidente Lula e o Cláudio Castro está fechado com o presidente Jair Bolsonaro. Então você tem dois palanques, vamos dizer assim, estaduais já bem consolidados, onde o apoio dos principais candidatos à presidência da República é muito explícito, está certo, e o que eles estão costurando ali são detalhes, né? Mas eu acho que no final ali, obviamente, forçosamente, porque o tempo impõe isso, vai se chegar a um entendimento, e no final das contas ali o PT tem sempre vamos dizer assim, promessas futuras, né, para fazer, sinalizações futuras para fazer, como fez, por exemplo, com o Márcio França, quer dizer, pode apoiar eventualmente o Márcio França a candidato de prefeito de São Paulo em 2024, assim como pode fazer também com o Molon, se ele pretender concorrer, por exemplo, ao governo, à prefeitura, né, do Rio de Janeiro. Então, acho que esse problema vai ser equacionado e já nos próximos dias, acredito eu. Tá certo, então. Bom, vamos partir agora para a questão presidencial, até porque nessa última semana, na quarta-feira, a Genial Quest também divulgou pesquisa para presidente, mostrando Lula seguindo na frente das intenções de voto. Mas um ponto também que eu gostaria de trazer para o debate é que a rejeição
do presidente Jair Bolsonaro caiu de 66% para 59% no primeiro semestre desse ano, de acordo com a pesquisa. A variação pró-Bolsonaro mais significativa se deu no Nordeste, onde, embora a distância permaneça favorável a Lula, a distância entre eles diminuiu 16 pontos. Simone, fora do ar, a gente estava conversando, né? Você teria um questionamento em relação a essa rejeição do presidente? Que eu tenho acompanhado a semana inteira a questão da PEC, que se chama PEC dos auxílios, PEC dos benefícios. E eu queria ver contigo, Cristiano, quanto tu acha que é possível mensurar se isso já tem um efeito na redução da rejeição do presidente Bolsonaro, porque cria e aumenta o Auxílio Brasil, dá um vale combustível, teve aquele decreto também que agora vai ser colocado em todos, já está sendo colocado nos postos, quer dizer, já afeta até a classe média, já vê que o preço da gasolina foi reduzido após a sanção da lei pelo presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso já está sendo, digamos assim, mostrado nas pesquisas ou ainda deve reduzir ainda mais a rejeição do presidente nas próximas pesquisas? Olha, Simone, a minha expectativa é de que provoque ainda uma redução maior. Talvez quando a população, esse debate sobre o aumento do Auxílio Brasil, obviamente que ele está sendo noticiado amplamente, né? Toda a imprensa está cobrindo isso, se comenta muito sobre isso e tudo mais, nas redes sociais, em tudo. O próprio presidente da República já viajou e deu esse anúncio, né, em alguns eventos públicos, então a população vai tomando conta disso, tomando conhecimento disso, né? Então, óbvio que essa expectativa gera também uma expectativa de melhora em relação ao futuro junto a essa população de mais baixa renda que é beneficiária desse programa. Agora, quando o dinheiro cai na conta, aí ele faz a diferença maior, né? Quando o dinheiro está lá depositado, a população sente muito mais isso do que uma mera promessa. Então, sem dúvida nenhuma, há uma expectativa de melhora. Eu tive dando uma olhada nas pesquisas anteriores, por exemplo, em 2020, a avaliação ótimo bom do governo era 27%. Por exemplo, né? Em agosto de 2020 já era 37%. Então, o que aumentou? O que foi razoável? O que foi objeto? A gente estava na pandemia. O que causou esse aumento? O pagamento esse aumento do auxílio. Na verdade, a implementação do auxílio emergencial, né? É óbvio que o auxílio emergencial ele era muito mais amplo, abrangia um número expressivo de pessoas, mas é preciso considerar também o efeito cascata que esse tipo de aumento tem, né? Se a pessoa tem mais dinheiro, compra mais, a economia vai aumentando. E esse pacote também, ele não é só o Auxílio Brasil, ele é também o Vale Gás, ele é também o voucher caminhoneiro, ele é também uma série de outras coisas. Então, primeiro, que tem potencial, sim, e segundo, que eu acredito que ainda tem uma expectativa de causar ainda mais melhora e, consequentemente, uma convergência maior entre o percentual de intenção de voto entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E, Simone, por falar na PEC dos benefícios, né, a expectativa da PEC ter sido aprovada na Câmara nessa semana, mas o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, decidiu adiar para a próxima terça-feira, devido ao baixo quórum presente na casa na noite de quinta-feira. Esse quórum baixo surpreendeu por aí em Brasília, ô Simone? O que a gente pode esperar para a semana que vem, na terça-feira? Não, inclusive hoje eu conversei com várias lideranças da base, lideranças da oposição, para ver justamente isso, se teria sido considerado uma derrota do governo ou alguma coisa assim. Na verdade, o que aconteceu foi que a comissão especial ela durou muito além da conta. Se esperava que a comissão especial, que foi aberta às 9 horas, terminasse em torno do meio-dia, haveria uma sessão plenária marcada para as 11. Eram 15h30
pouco mais de 15h30 quando ela terminou. Aí até o pessoal almoçar, a sessão plenária começou às 16h, depois das 16h, e aí vem numa quinta-feira, os deputados já querendo voltar às suas bases, porque todos eles estão em campanha para reeleição, foi perdendo o quórum. O temor nem era exatamente pelo quórum, tinham 421 deputados na hora que o presidente da Câmara, Arthur Lira, comunicou o adiamento, e são necessários 308 votos. O que ele temia é que talvez pudesse a oposição apresentar algum destaque, porque, na verdade, há um consenso de que, inclusive, a oposição vai votar a favor. A gente pode ver isso claramente na comissão especial, né? 36 votos a 1, de 37 que estavam presentes dos 38 integrantes, apesar dos discursos contrários, criticando aí a forma muito rápida, assodada, passando por cima de ritos regimentais, como a PEC 1, e até pensada a PEC 15, vem tramitando. Mas aí eu fui atrás para ver se isso era um temor de que pudesse ter algum problema. Na verdade, não. Conversei com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, ele está muito tranquilo, disse que vai votar na terça e a chance é de aprovar com uma quase unanimidade. Falei daí com outros, inclusive líderes da oposição, que vão votar, sim, a favor, questionam, criticam, mas ninguém, Medina e Noronha, neste momento, né, de eleições, vai botar o seu nome como sendo o deputado que reprovou conceder Auxílio Brasil no momento desses, que a gente passa por uma crise, com a inflação corroendo aí os salários da população, com o combustível muito caro. Então, apesar disso, eu falei com o líder do PL, que é o partido do presidente, líder do Progressista, que são os partidos da base, todos confirmam que o adiamento ocorreu única e exclusivamente porque quinta-feira é um dia complicado, o quórum ia se esvaziar. E também tem um detalhe, semana que vem os deputados são obrigados a votar a lei de diretrizes orçamentárias, senão eles não, em tese, eles não têm o direito ao recesso parlamentar que começa no dia 18. Então, essa obrigação de votar a LDO traria mais pessoas a Brasília, e aí o quórum estaria ainda mais confirmado para votar aí a PEC dos auxílios. Então, eu acho que, apesar do adiamento, não compromete, e isso deve ser aprovado, sim, na semana que vem. Eu queria ouvir também o Cristiano em relação a esse tema, Simone explicando perfeitamente que não devemos ter surpresas, mas na quinta-feira até que assustou um pouco, né, Cristiano? Porque tá todo mundo dando que seria aprovado na quinta. Eu também, eu achava que seria, assim, aprovado ontem, na quinta-feira, mas esse adiamento, Medina, apesar do adiamento, eu continuo tendo uma visão otimista em relação à aprovação dessa PEC. Acho que ela vai passar. E foi exatamente isso que a Simone falou. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu foi um excesso de cautela. A preocupação do Lira não era com o texto principal. Quando chegar o texto principal, seria aprovado. O grande problema é que tem dois destaques que preocupam, de certa forma, o governo, né? E esses destaques foram apresentados lá na comissão especial, inclusive. Um destaque tirando esse critério de estado de emergência, e essa situação de estado de emergência, ela, de certa forma, dá uma segurança jurídica para esse conjunto de medidas, afinal de contas está lá previsto na lei eleitoral, fala em estado de emergência, que você pode... vamos dizer assim, pagar benefícios em ano eleitoral sem que estivessem previstos no orçamento, e outro é que a oposição tenta retirar ali a ideia do pagamento de 5 meses e tal, vai durar até dezembro, né, desse ano. Então, se fizer isso, acaba tornando esse benefício permanente. Então, ele ficaria para além de 2022. Então, o que o governo quer evitar é isso. Mas eu continuo com o viés de aprovação dessa PEC, vai passar e ela será promulgada, e acredito eu que muito provavelmente esses benefícios já começam a ser pagos em agosto, Medina.
Perfeito. Ó, a gente tratou muito no programa de hoje sobre alianças estaduais. E, Cristiano, chegou uma pergunta de um ouvinte que está acompanhando a gente através do YouTube, aqui no canal do TCE, o canal Petro Ganho. Ele pediu para comentar, né, uma informação do jornal Folha de São Paulo, dado nessa semana, sobre uma negociação envolvendo Blairo Maggi com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Blairo Maggi, que é ex-governador do Mato Grosso. A informação da Folha, só para trazer o dado completo, é que o deputado federal Nery Geller, do PP, está negociando uma aliança com o PT em Mato Grosso e está tentando atuar como uma ponte entre o ex-presidente Lula e o setor do agronegócio. A aliança com os petistas tem o aval do Comando Nacional do Partido Progressistas e, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, passa pelo ex-governador e produtor rural Blairo Maggi, também do PP, que tem um histórico de boa relação com o ex-presidente Lula. Cristiano, caso isso vá para frente, né, uma informação que veio da Folha, seria um ponto de virada na relação entre Lula e o agronegócio? Eu acho que eu não acredito, Medina. O agronegócio, ele majoritariamente apoia o presidente Jair Bolsonaro. Existem algumas situações, como eu disse, locais, características locais que acabam pesando nesse tipo de negociação e que ele pode eventualmente fazer algum tipo de diferença, né, influenciando. Quem está negociando essa aliança aí é o deputado Nery Geller, e o Nery Geller, ele tem uma boa relação com o Blairo Maggi também, né? E o Blairo Maggi, ele manteve durante a gestão do PT, especialmente da ex-presidente Dilma, e chegou até a ser cotado ministro dos Transportes na época da gestão da ex-presidente Dilma. Então, ele já tem esse diálogo um pouco antigo aí com o PT, mas eu acho que isso não interfere na base do apoio do agronegócio, que, como eu disse, é majoritariamente a favor do presidente Jair Bolsonaro. Central das Eleições, o espaço aqui na TC Rádio para debater todos os assuntos que podem impactar o pleito de outubro. Quero agradecer novamente a participação aqui do Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, obrigado novamente pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Medina. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também, Simone. Bom final de semana para vocês. Simone Cafrune, editora do Scoop, também quero agradecer a presença aqui do nosso programa. Grande abraço, Simone. Obrigada, queridos. Um bom final de semana para todos nós, para os ouvintes da TC Rádio. Até a próxima semana. Central das Eleições se acompanha apenas aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.